Fala pessoal, beleza? Começamos aqui o nosso EP0 do nosso mais novo podcast, Papo de Pro. Então seja bem-vindo, estamos aqui com o... Marcão, melhor chamar de Marcão, porque se chamar Marcos Alves, acho que ninguém vai conhecer. Acho que ninguém, né? Lá na Bosch, pelo menos ninguém conhece. E eu sou o Gustavo, mais conhecido como Gu, né? Então a gente tá aqui para apresentar para você o mais novo Papo de Pro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, certo? E Marcão, com quem a gente tá aqui hoje? Bom, vamos lá. Primeiro, convidar todos vocês a estarem sempre juntos aqui com a gente nesse universo do mundo de ferramentas que a gente vai falar, onde a gente quer abordar aqui e trazer todos os profissionais, os apaixonados por ferramentas, aqueles curiosos, de vez em quando, dali, dá uma olhadinha o que está acontecendo no nosso universo, mas também quem não entende nada. A nossa ideia aqui é traduzir um pouco de tudo que nós trazemos como tecnologia, o próprio universo de ferramentas traz de novas tendências, trazer isso de uma maneira traduzida para todos vocês e que a gente possa, né, de uma maneira bem leve também, tocar o nosso programa aqui. Isso aí. Bom, nós temos duas pessoas especiais, se preparem para receber uma verdadeira aula de ferramentas hoje aqui, não, Gu? Não poderia ser melhor. É os dois caras mais tops, mais, vamos dizer assim, autoridade no assunto. Eu acho que a gente vai dois conseguir lados. juntar aqui, não sei qual que é a sua impressão, juntar um conhecimento técnico, para Exato. quem, né, é master, mega, né, preparado da parte técnica, da parte de Exatamente. conhecimento de um funcionamento de uma ferramenta, com a tradução de tudo que a gente embarca de tecnologia, como que os nossos usuários vão entender melhor. Então, nesse nosso primeiro episódio aqui, nós trazemos o Piotr, que faz parte da marcenaria amadora, também tem várias outras atividades, como capacitação online, e também o Jansen está aqui acompanhando a gente. Grande Jansen. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu já gostaria até de começar convidando o Piotr para o nosso bate-papo. Piotr que ele iniciou por volta de 2014, se eu não me engano, Isso aí. com a marcenaria amadora. Nessa época eu tava entrando no Senai, cara. Tava começando a estudar isso aí Fala ainda. assim que eu começo a lembrar dos meus cabelos que eu não tenho. Tava começando a estudar o assunto que o outro já tava dando aula. E eu, depois de 15 anos de ferramentas, estava começando a entender. Mas aí o Piotr começou a unir esse grupo, esse universo também dentro da marcenaria. Depois vieram os cursos online, as outras atividades. Eu tive a possibilidade de participar de um festival com o Piotr e assim, foi incrível, né? A sinergia que teve naqueles 2, 3 dias lá mesmo na montagem e tal. Agora, se eu soubesse de uma informação aqui que a produção me passou no festival, eu acho que a gente teria o dobro de público. Isso aí a gente vai falar mais tarde, Boa, bem lembrado, bem lembrado. Mas antes, vamos guardar aí como carta da manga. Antes, por favor, Piotr, se apresente para o nosso público e seja muito bem-vindo aqui. Bom, antes de qualquer coisa, eu agradeço pelo convite desse episódio 0. Fiquei muito feliz com o convite. E vindo de vocês, eu sempre falo lá na Marcenaria Amadora, para a audiência e também para o pessoal da Rumo 4, que a minha missão é pegar as informações técnicas que existem, e eu sou muito fã do fabricante de vocês e de outros parceiros que o canal tem também, porque assim, eu falo que é a informação mais correta que tem, precisa, porque o fabricante sabe onde tudo começou, por que começou, o que deu certo, o que deu errado e para onde está indo. Então eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder aprender um pouco mais e aproveitar e agradecer a Bosch mesmo por todo o apoio, né, de conteúdo, de informação preciosa para que eu possa levar para a audiência. Legal, seja muito bem-vindo. Agradecemos aí a presença e isso e a que você falou é importante também, né, da gente estar sempre por mais que a gente trabalhe dentro de um time de qualidade, de engenharia, já interno lá, mas a gente ouvir também quem utiliza esses inputs são super importantes. E assim, né, quando a gente tem um contato com a audiência, no meu caso, né, através do canal, é impressionante a quantidade de informações que chega. E eu sempre falo para todo mundo, né, o canal hoje passou de 345 mil inscritos. Se não é inscrito ainda, segue lá, Marcenaria Amadora no YouTube e também no Instagram. Tem que aproveitar, né? Aproveitar e falar, fazer o merchan do canal. Porque assim, a gente recebe muitas informações. Eu leio todas. E o pessoal realmente precisa dessa informação que eu falo com qualidade. Porque nas redes a gente sabe também que chega muita informação distorcida, sabe? Chega muita gente querendo... Tem gente que leva a informação correta, mas também tem gente que leva informação duvidosa e fala, pô, será que está certo, será que está errado? Então nada como ter um fórum como esse, uma informação que a gente fala assim, pô, o que está sendo falado aqui realmente tem todo o fundamento. Nosso tradutor oficial da tecnologia aqui hoje, Piotr, obrigado. Exatamente. E falando em tecnologia, vamos mergulhar em tecnologia hoje, né, Gu? Com certeza, vamos mergulhar em tecnologia e para isso
nada mais do que a gente trouxe uma autoridade também no assunto, mas aí também da parte da Bosch. Trouxemos o Piotr aqui para tentar traduzir todo esse universo para os nossos usuários, que ele está ali mais em contato. E também trouxemos o Jansen. Jansen é o Boa. cara perfeito aí para a gente estar trazendo aqui. Que, cara, desde que eu me conheço trabalhando na Bosch, referência de bateria, referência de ferramentas elétricas, eu sempre ouvi falar o nome do Jansen lá dentro. Nem conhecia o Jansen, mas o nome dele eu já ouvia falar. Então, acho que foi uma escolha bem bacana para a gente trazer para cá. E Jansen, por favor, se apresente. Bom, eu agradeço o convite também de vocês, é um prazer estar aqui. É um desafio para alguém de uma área técnica, né, já que eu não tenho toda essa desenvoltura quanto vocês, assim, Não, mas... Tem sim. Mas vamos tentar aí desvendar alguns mitos, entender melhor como as coisas funcionam aí. O objetivo é realmente esclarecer e trazer informações para todo mundo aí. O Jansen, ele parece ser sério, né? Ele parece... Cara, você tem que ver esse cara aqui no dia a dia. Ele vai se soltar aqui Não, ainda. se desligar as câmeras aqui, a gente já dá uma resenha ainda melhor. Tem que ver o Jansen no churrasco. Ele fala que não tem desenvoltura. A próxima vez a gente grava no Happy Hour. Então, ele fala que não tem desenvoltura, coloca uma torre aqui, uns torresmos aqui, pra você ver que daqui a pouco ele tá... Boa. Mas a ideia é aí. essa, né? O Jansen vai colaborar bastante com a gente no que diz respeito à energia, né? A gente é um especialista nessa área. E quando a gente fala de ferramentas da bateria, é o nosso mestre lá, onde a hora que precisa fazer uma consulta, tá certo ou errado, uma informação mais técnica, é o Jansen quem nos apoia. E fala em bateria, hoje vai ser o nosso tema, correto? Exatamente, o nosso tema. Cara, a gente sempre quando toca nesse assunto nas redes sociais, é uma coisa que estoura. É uma coisa que todo mundo fica lá e um fala de uma coisa, outro fala outra. E a gente da Bosch falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pra desmistificar isso. Porque na rede social todo mundo conhece. A gente tem um minutinho ali pra falar, às vezes, um tema num Reels, num Stories. Então a gente falou, cara, a gente precisa separar um momento pra gente tocar nesse assunto, porque é um assunto importante. E é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida. Que é a diferença entre a bateria de a bateria de 18 e a bateria de 20 volts. E aí, por isso que a gente trouxe o Jansen, que é o que a gente conhece, o especialista em bateria, e o Piotr também, que a gente sabe que é autoridade lá fora e que também conhece nossos usuários e sabe também dessas dúvidas. Então a gente trouxe esse tema aqui. Porque essa acho que é uma dúvida comum, né, Piotr? Primeiramente, falando dos nossos usuários, né? Como que você visualiza o pessoal da marcenaria, essa diferença do 20 para o 18? Imagina assim, a pessoa que está dentro de uma loja lá, ela pode muitas vezes se confundir. Poxa, o 20 volts, ele é mais forte do que o 18, a máquina vai trabalhar mais rápido, enfim, talvez essa seja uma dúvida até que tecnicamente o nosso Jansen aqui vai nos ajudar. Mas nessa percepção, como que você vê o público de marcenaria e quais as principais dúvidas que aparecem dentro desse tema? Eu digo assim, né, antes de falar de bateria, o pessoal só se preocupava se era 110 ou 220. Então era a única preocupação que o cara tinha. Vou comprar a máquina, é 110 ou 220. E tinha essa dúvida também para ver qual era mais forte, né? Será que a 220 é mais forte que a 110? Então, mas naquela, o medo dele era o seguinte, pô, se eu ligar o 110, a máquina 110 220 queima. Se eu ligar o contrário, não vai queimar, mas também não vai entregar. Então era a única preocupação que as pessoas tinham. Quando entrou a questão da baterização, aí veio aquela sopa de letrinhas. E aí eu vou até um pouco além, Marcão, assim, sobre essa questão da voltagem, porque a gente fala de 18, né, que é o foco aqui da conversa, 18 e 20 volts, mas aí o cara fala, pô, vou lá, ele já olha a voltagem, aí ele fica, pô, o que será que a voltagem representa? Porque ele já vê um V. Depois ele olha e fala assim, pô, mas tem um negócio aqui chamado 42AH, o que significa isso? E junto com algumas outras terminologias também, né? Então, a gente fala bateria de lítio, tem qual que é outro elemento que tinha no... Nicometal, nitreto, níquel-cádmio. Níquel-cádmio, hoje praticamente quase não é usado. Então, assim, entra aquela sopa de letrinha que acaba causando uma certa confusão. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto do usuário, né? Explicar realmente, aproveitar que nós temos o expert em bateria aqui para falar sobre essa questão assim, pô, o que é a diferença do V, do 18 volts, da voltagem para amperagem, né? Para começar, acho que dá uma alinhada nessa. Bom, então já vai um lançamento direto para o nosso Jansen. Tiro no peito. Lançou a bola, dominou, é sua agora. Vem pro jogo. Vamos falar um pouquinho de tecniquez, então, e você me ajuda a traduzir na medida do possível.
Então vamos lá. Quando a Aula. gente pega uma bateria aqui, ó, tem duas unidades logo de cara que a gente enxerga. O V, 18 volts, e o AH, ampere hora. O que essas coisas significam? O V é nada mais nada menos do que o que a gente chama na técnica de diferença de potencial. E o A ampere, uma forma interessante de entender o que está isso daqui é traduzir esses números. Então, tem 2 ampere hora. O que isso significa? Essa bateria, se for conectada uma carga nela, ela tem a capacidade de fornecer uma corrente de 2 amperes durante 1 hora. E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre autonomia. Ah, Jansen, mas se eu faço um trabalho que não consome 2 amperes, ele consome lá seus 4 amperes. Então, se eu estou dobrando a corrente, eu corto o tempo pela metade. Então, essa bateria ela vai durar 30 minutos. Então, essa já é uma coisa inicial aí para a gente começar a entender o que está aqui por trás e para ajudar o usuário mesmo a escolher qual que é a bateria mais adequada para ele, né? Só que quando a gente pensa numa forma um pouco mais micro, vamos entender um pouquinho como que essa bateria aqui ela é formada. Ela Certo. tem a famosa célula de lítio aqui, ó. É uma pilha gigante. É assim, uma né? pilha gigante, não é um cartucho de 12. Teve gente que olhou essa. Não pintaram agora de verde, não, né? Então, não é um cartucho de 12. Isso daqui é uma célula de íons de lítio. Então, ela tem exatamente as mesmas especificações que a gente falou aqui: tensão e capacidade de carga em ampere hora. Legal. Aí dentro tem essa célula. Tem essa Tem várias dessas Tem células. várias dessas células. Aí que está a coisa interessante, porque as células comumente utilizadas na indústria de ferramentas elétricas, ela tem tensão nominal de 3,6 volts. E quando a gente começa a entender aqui e fala que aqui tem várias células, então o número, a tensão que deveria ser Vai ser apresentada um aqui é um múltiplo de 3,6. 3,6. 18 é um múltiplo de 3,6. O que acaba acontecendo? Existe eu chamo de brecha técnica. Não é uma mentira, mas não é uma tensão nominal, que é quando essa célula está totalmente carregada, ela pode chegar a picos de 4 ou até uns 4,2 volts ali. Então, vamos entender primeiro como é que chega a 18 volts aqui. Então, como o Gustavo bem disse, isso daqui é basicamente uma pilha, temos um negativo, temos um positivo, e se a gente quer atingir 18 volts, a gente vai precisar de 5 células dessa. Como que a gente faz essa ligação? Pega mais 5 células, coloca negativo no positivo, uma pilha assim. Se você medir a tensão total, você vai ter lá os seus 18 volts. 5 células, 3,6 volts cada uma, 18 volts total. Exatamente. Correto. Matemática pura. Agora vamos imaginar que totalmente carregado, esse cara está com 4 volts. Sim. 4 vezes 5, 20. 20 volts. Acertei, né? Acertou. Tá bom de conta, tá bom de conta. Calma. Momentos de tensão. Não, mas eu entendi. Seria, Aham. é como se tivesse assim uma energia armazenada, Aham. pronta para ser utilizada, Exato. mas enquanto ela está estática ali, eu tenho então esse 4,0. Exato. A partir do momento então que a gente tem uma ação que ela estabiliza em 3,6, é isso? Exato. Ela vai quando você começa a drenar uma carga para executar uma determinada operação, ela vai baixar ali e vai dar uma estabilizada pelos 18 volts ali, mais ou menos. E aí, acho que é interessante ver essas 3 baterias aqui, que elas representam meio que tipos de baterias diferentes, mas a gente começa a entender de novo como a bateria ela é formada, né? Então aqui, ó, dá para ver que basicamente essa segunda bateria, ela tem o dobro de altura dessa daqui. Por quê? Porque aqui nós temos 5 células e aqui nós temos 10 células. E é justamente para conseguir dobrar agora a capacidade de carga. É como se eu ligasse 2 baterias dessa daqui em paralelo para formar agora uma de 4 ampere. Que é Legal. a sopinha de letrinhas que o Piotr comentou, né? O H. Exatamente. Então já O uma H. primeira coisa que a gente desmistifica aqui é que para você ter maior amperagem, você tem que ter também um conjunto maior Você vai de dobrando células. a quantidade Vai dobrando de a células. quantidade de células. Você né? vai aumentando a capacidade ali. É uma coisa que colocaram na minha cabeça, assim, que é bem bacana essa forma da pessoa entender, né? Hum. Que o ampere-hora, a amperagem, é como se fosse o tanque de combustível. Acho que você já deu esse exemplo para mim uma vez. Que é quanto maior o tanque, mais longe o carro vai, mais Uhum. tempo você consegue andar com o carro. Então é a mesma coisa, você precisa. E uma máquina grande é como se fosse um caminhão, consome muita energia, consome muita, né,
carga. Então, para uma máquina maior que consome muito, você precisa de um tanque de combustível maior. Então, a amperagem, você precisa de uma bateria maior, uma bateria que tem 8 amperes. Boa. Legal, e até vamos supor assim, ó, imagina que, por exemplo, o cara tá em uma parafusadeira lá, ele utiliza essa bateria e ele faça 200 operações com essa ferramenta. Se ele colocar essa daqui, ele vai praticamente dobrar essa capacidade. Então já é uma forma do usuário entender também uma possível futura compra dele. Ah, eu queria um pouco mais de autonomia, só faço 200 com uma, vou comprar o dobro de capacidade de carga ali, eu dobro a minha carga de trabalho. Porque isso até gerou pra gente um material para explicar, a gente via que era bastante, causava bastante essa dúvida, né, de quanto que dura uma bateria. Uhum. E aí, Piotr, trazendo você também, né, conectando nessa conversa, isso é nítido para os nossos usuários, essa questão da analogia, como o Gu falou, do tanque de combustível para o ampere-hora, antes da gente voltar e para o volt aqui. O ampere-hora é algo que é claro com relação a essa analogia, tem outros métodos que o pessoal tem aí para buscar uma referência? Antes de tudo, não vão cortar a bateria para encontrar o negócio. Pelo amor de Deus, vai cortar a bateria. Vai, extremamente perigoso isso. não vai abrir, né? Sim. Tem muita gente que fala assim, pô, minha bateria aqui já pifou, vou colocar, fazer uma gambis aqui. Não façam gato em Já casa. vi que relatos negócio de pessoas que soldou outra célula, juntou, fez uma Frankenstein lá, mas, cara, Você imagina um celular que tem uma bateria muito mais compacta e pega fogo por aí, imagina uma bateria com uma carga como aquela. Então, só avisando o pessoal, né, até por curiosidade, não abrir a bateria. Mas é isso mesmo, que eu acho assim, quando as pessoas elas entendem o que tem por trás da sopinha de letra, o cara fala, agora entendi. Aí ele começa a lembrar de coisas que aconteceram. Então, por exemplo, ele vai lá, pega uma máquina, até como você comentou, uma máquina que drena bastante energia, pega uma serra circular, uma esmerilhadeira, aí ele coloca uma bateria de 2 amperes, eu tenho até em casa bateria mais antigas de 1,5. Então, assim, você põe. Eu vou até confessar que às vezes eu tô lá, falo assim, pô, vou pegar a bateria, falo, nossa, eu vou pegar essa que tá do lado da parafusadeira, né? Eu tiro, põe na serra circular, daqui a pouquinho cara, daqui a pouco, Aí claro, a primeira coisa que você olha é o amperagem. Poxa, eu coloquei a bateria com a amperagem baixa. Exatamente. isso. E eu falo também para as pessoas que elas têm que ter um ponto de equilíbrio, porque muita gente fala assim, pô, então tá bom, mas eu vou pegar uma de. Essa aí é de quanto? Essa de Aqui a gente tem uma de 4.0 e aqui uma 8.0. De 8. Então o cara fala, vou pegar uma de 8 e colocar na parafusadeira. Pô, você vai ter ali bateria por um bom tempo, porque a parafusadeira, dependendo do tipo de ação que você vai fazer, consome muito pouco em geral. Consome muito pouco. Só que aí vai ficar uma máquina pesada. Então, sim. a pessoa tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Não adianta nada você falar assim, pô, vou ter uma mega uma bateria, mas será que você precisa de tudo aquilo? Então, é dosar a bateria certa para máquina certa e para o tipo de ação que você vai fazer também. Assim você tem mais conforto, você tem mais, você tem uma autonomia legal ali que você vai conseguir executar o seu trabalho. Ou seja, é praticamente você também analisar e uma autoanálise de quem estiver adquirindo a ferramenta de qual que vai ser a rotina principal, né? Ó, bom, eu vou ter uma rotina que eu vou trabalhar com a máquina o dia inteiro. Então, naturalmente, eu busco mais amperagem. Não, eu vou trabalhar com a máquina numa posição de trabalho que é um pouquinho difícil, a máquina acima da cabeça. Eu preciso de uma máquina leve e eu não vou ter uma frequência de trabalho tão alta. Aí, a amperagem menor já seria o suficiente. Você leva uma bateria a mais, se necessário. Ou uma bateria a mais. Mas aí, se a gente for buscar, então, a gente sabe que o ampere-hora é o tamanho Tamanho do tanque. Tamanho do tanque. Isso. Então, se eu pegar uma de 18 e em relação a 20, qual que seria a minha vantagem? Da 20 para 18? Eu tenho mais força, no caso? Alguma coisa do tipo? Ou não? Essa acho que é a dúvida de muita gente. Deixa eu só falar uma coisinha sobre a Procore antes, porque eu sou um baita fã da Procore, não é porque é Bosch não, tá? Quando a gente olha essa célula aqui, ela é a célula mais comum que nós temos aqui, que é a chamada 18650. 18650 é nada mais nada menos do que a dimensão dela, 18 de diâmetro por 650, e elas são as baterias mais difundidas aí no mercado. A Procore, ela é tão boa e ela faz parte do sistema biturbo, porque ela não utiliza esse tipo de célula aqui, ela utiliza a célula 21700, que é 21 de diâmetro por 700 de largura, então é uma célula que tem maior capacidade de carga, então ela consegue fornecer maiores níveis de corrente para a máquina. É por isso que quando você coloca uma Procore, por exemplo, você tem desempenho muito melhor na sua máquina do que numa Standard ou alguma coisa assim. Legal. Mas agora vamos dar uma olhadinha agora na história do 20 volts. Posso fazer mais uma pergunta antes? Claro. Eu acho que é legal, porque assim, apesar da gente estar aqui no episódio 0, vamos dizer assim, talvez tenham pessoas que estão nos assistindo que não sabem o que significa Procore, né? Então, assim, você explicou a diferença, mas
Termos práticos, né? Pergunta de usuário. Uhum. Fala assim, pô, tem uma bateria aqui que é Procore e a outra que não é. Basicamente, o que, que a gente teria? Fornecimento de energia, você falou. É. Peso também é uma, não? Ela é mais compacta? Ó, o que que acontece ali, ó? A Procore, ela é uma bateria que usa a célula 21700. Então, cada célula dessa que está lá dentro, ela tem a capacidade de carga de 4 ampere-hora, enquanto essas mais comuns aqui, ó, que é utilizado nessa e nessa, é de 2. Uhum. Então, vamos entender como ela pode ser uma maior fonte de energia e também mais compacta. Aqui, ó, eu falei para vocês que a gente precisava de 10 células para fazer uma bateria de 18 volts, 4 ampere-hora, né? Sim. Se a gente pegar a Procore de 4 ampere-hora, a gente precisa apenas de 5. Então, ela é, além de uma bateria que tem uma capacidade de fornecer mais energia para a máquina, ela consegue ser mais compacta também. A gente só vai ter uma linha de célula aqui, não vai ter duas. Ou seja, Então, nós já é uma grande tivemos. vantagem. É uma vantagem. Já Isso aí. compensa do tamanho da célula individual ali, né? Exato. Então, nós já tivemos cada um grande ganho. Cada Perdão. célula dessa, da Procore, é como se fosse duas dessas. Entendi. Já tivemos um grande ganho quando nós trouxemos para o mercado a bateria íons de lítio padrão, Uhum. né, com o recarregamento, também a questão do vício, que é bastante comum o pessoal perguntar de vício, né, e tal. E na Procore, né, além da própria célula da bateria, também tem outros componentes que auxiliam na eliminação do calor, auxiliam na própria Exatamente. conexão, transmissão de energia. A gente tem ali contatos de cobre, uma solda feita a laser, então ela é uma bateria construída de forma que a performance seja assim realmente otimizada a níveis absurdos. De alto rendimento, né? A gente já falou de biturbo com a Procore dá um super Sim. desempenho para a máquina, e a gente tem outro lado agora que é reabastecer o tanque de gasolina, né? Uhum. A gente tem um carregador lá que é o 18V160, que para a bateria Procore ele é sensacional, assim, então ele vai ter a capacidade de carregar essa bateria em velocidades absurdas, assim, em tempos mínimos. Então, a pessoa tem a possibilidade de ter uma bateria relativamente mais compacta, uma bateria que fornece mais energia, e se casada com o conjunto correto, a gente carrega essa bateria de forma muito rápida ainda. Sim, esse É um que é sistema muito legal. Esse sistema que é revolucionário porque ele traz também a possibilidade de você fazer uma leitura da vida útil mesmo da bateria, Sim. porque é uma das principais dificuldades que se tem, aí o mercado como um todo, que é identificar, olha, eu vou ter uma obra que eu preciso levar uma equipe e tenho aqui um conjunto de 10 baterias, mas eu vou precisar de 5. Quais estão em melhores estados? Através desse carregador, a gente consegue fazer uma leitura de cada bateria que tenha a conectividade, no caso a Procore, né, junto com a conectividade do carregador, e saber quais as baterias, então, que estão melhor preparadas para um trabalho mais pesado, de maior, né, tempo de atividade. Tudo no celular. Vocês estão falando, eu me engasguei aqui. Peraí. Tá emocionado? Isso acontece. Eu tô emocionado É com o água podcast. aí mesmo, né? Então eu fui beber água, deu uma engasgada. 2 da Vocês estão tarde, falando, eu né? não querendo tossir aqui no microfone, mas desculpa. Nossa, foi demais. Vai lá, Gu. Não, é isso. Não, é muito, muito interessante mesmo toda essa pegada mesmo, que o usuário tem dúvida, né? E foi uma das coisas que, assim, mais aparece das dúvidas é realmente essa questão de bateria. Nossa, até agora aqui. Deixa eu fazer a medição da bateria, enquanto você respira. A dúvida emoção. explica pra gente qual que é a diferença. Nossa, tá dando diferença na minha voz aqui, né? Tá ficando mais grossa? Tô brincando. Deixa eu beber uma água. Mas a dúvida que é gerada, assim, qual que é a diferença entre a 20 e a 18? Que é pra gente desmistificar isso. A gente tem a amperagem, que a gente já falou que realmente ela cuida dessa parte da autonomia. Uhum. E a voltagem, qual que é a diferença da voltagem? Tá bom, vamos lá. Então, conforme eu expliquei lá atrás, só retomando um pouco, a célula de íons de lítio, 3,6 volts nominal, totalmente carregada, ela chega aos seus picos ali de 4 volts até 4,2 volts. Então, ó, só para mostrar para vocês, eu sei que a produção tem um multímetro aí para auxiliar a gente, né? Cadê o multímetro? Sim. Multímetro ou voltímetro? A outra dúvida agora. O multímetro faz várias medições, exato. né? Então, o voltímetro entre é eles, específico. Ele só mede tensão. Boa. Multímetro tem a capacidade de medir todas as grandezas. Aí corrente, resistência. Tô falando que é especialista. Vocês acharam que era só um rostinho bonito? Então vamos lá, só pra gente entender. Então você vai fazer aqui Ó, a medição da voltagem, correto? Tá carregada. Uma bateria carregada, dá pra ver no LED, Podemos estamos pegando aí. 18 volts. Não é uma de 20 volts com a etiqueta 18, tá?
E aí nós vamos fazer a medição da voltagem. Me dói falar isso, tá? Tensão, mas tá bom. É Cara, o que as pessoas entendem, né? Então, É o que as pessoas entendem, nós então entendemos o lado de cá. tudo bem. Então, ó, vamos lá. Negativo no negativo, positivo no positivo. E aí, ó. Tamo lá, ou seja, uma bateria de 18 volts anunciada, tem lá, né, a sua tensão, né, a voltagem de 20 volts, 20.767. É isso. Isso quando ela está em repouso, né? Então o que acontece quando a gente liga a ferramenta? Essa tensão vai cair, de acordo com a exigência de fornecimento de corrente que você está puxando da máquina, né? Então, quanto mais corrente você puxar, ela vai dar uma estabilizada ali por os seus 18 volts. A Bosch vai parar de drenar ali quando cada célula estiver perto dos 3 volts ali. Então, significa que uma bateria, quando ela está ali próxima dos 14,5 volts, é o momento que a máquina vai parar de drenar energia e vai falar para você, ó, para de carregar então a sua bateria. quer dizer que a 18 em repouso tem 20 volts. Quer dizer que a de 20 volts em repouso tem 22? Não. Ela tem 20 volts. Uma coisa que é interessante que você vê na própria comunicação é a diferença da unidade aqui. Quando a gente tem 18V, é a tensão nominal. Reparem que quando você fala de 20V max, olha a diferença. Não é 20V, é 20V max. A tensão máxima é 20 volts. Tensão máxima, 20 volts. Então, aqui tem lá 20V max, aquele é a tensão máxima dela, não vai ter 22. É a mesma coisa que acontece em outras plataformas que se utilizam aí no mercado. A de 40V max é, na verdade, uma de 36 volts. Isso eu desafio até quem tiver dúvida e tiver essa bateria em casa, vira ela, olha a etiqueta no fundo e vê que lá está escrito No 36 volts. descritivo técnico, né? Na etiqueta de dados técnicos da bateria está escrito 36 volts. E um outro exemplo ainda, o 60V Max, na verdade, é 54 volts. Tudo que tem V Max se vale dessa brecha técnica que eu chamo, Sim. de realmente ter uma tensão maior do que a nominal quando totalmente carregada. Então a gente muito sabe que claro Pode na dizer comunicação. que é a mesma coisa, É a mesma coisa. só é formas de comunicação diferente. Exatamente. no caso É o marketing em busca do maior número. isso, a gente vai mais para essa linguagem técnica, né, na linha de 18 volts, indicando que a performance da máquina vai ser o trabalho em 18 volts. Existem outras comunicações aí no mercado. Mas assim, talvez aí, Piotr, me ajuda a traduzir para o pessoal que ainda tem dúvidas. Seria mais ou menos eu fazer uma medição do consumo do meu veículo quando ele está parado, quanto que ele consome de combustível, de gasolina ali, e um outro consumo que é quando eu tenho, então, o veículo em movimento. É mais ou menos isso, a gente faz essa leitura do veículo em movimento, que é, então, essa tensão real que chega para o usuário, nessa linha de 18, e quando se tem qualquer outra comunicação, a gente está falando de um consumo diferente. É nítido também para você, Piotr? Não, é exatamente isso. E eu falo assim, que esses números, além a gente falou das siglas, aí os números causam confusão. Tem. Né? E às vezes a pessoa vai pelo número. E eu sempre falo, né? Entendam as especificações técnicas que existem por trás de uma máquina, de uma ferramenta, e analisar o conjunto como um todo. A famosa leitura do manual, né? E eu até brinco, eu falo assim, poxa, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de carros, né? Então o cara fala assim, pô, o que é melhor, né? Um Opalão 4.1 6 cilindros ou você pegar um Jetta 200 TSI? Aí o cara fala assim, nossa, Opalão eu sei, mas quando você compara em termos de consumo, potência, motor, você tem que olhar todas as especificações e níveis de tecnologia que estão embarcados também. Exatamente. E isso causa uma confusão. Então o cara olha e fala assim, não, esse Opalão é Opalão, mas se você colocar o Opalão junto com o Jetta, o Opalão vai consumir muito mais combustível, não vai ter uma entrega de performance, não desmerecendo o Opala aqui. Tá? Vai vir um monte de... do clube do Opala vai cancelar o nosso vídeo aqui, não é isso? Não é isso, mas assim, e são momentos diferentes, né? Para a época era um baita de um carro, e ainda é um clássico. Mas quando a gente fala de tecnologia embarcada em carro, em termos de consumo e entrega de rendimento, pô, né, fica uma coisa
descompassada. A busca pela eficiência, né? A busca Sim. pela eficiência. Mas aí, assim, é entender o que tem por trás dos números, né? E o real que está sendo entregue. Então, e esse max, ele causa uma certa confusão, porque o cara acha que o max é assim, pô, é um plus, é uma coisa a mais. E na verdade, não é. Ele está falando o seguinte, ó, isso aí é espremendo, ou a máquina parada, ela No tá na bateria parada, máximo, ela te dá isso. no máximo, É 20 volts. apertou 2 botões, ele já não dá mais. Então a gente poderia colocar na Exatamente. nossa comunicação, se a gente quisesse, 20 volts max também. Poderia. É que a Bosch optou por Se a colocar gente 18 fizer volts. isso, os chefes da Alemanha nos matam. Não, é uma comunicação que a Bosch ela optou Tá. por, né, deixar 18 volts, que é o que realmente a gente usa. Quando a gente começou a aplicar, lógico, a gente já viu ali que ela cai um pouquinho e ela vai dar os 18. Então a gente colocou ali, então, optou por comunicar 18, que é o que realmente a gente usa. Seria isso, então. E pelo que eu entendi, é a tensão nominal, né? É a tensão nominal, a tensão Então, nominal assim, real, pô, é. se você medir ela sem nenhuma conexão, ela vai estar lá com 20 e poucos. Se você entrar no Mercado Livre para comprar essa célula, vai estar lá 3,6 volts de tensão nominal. E olha o perigo aí, hein? Que o Piotr acabou nos dando um alerta, né? Substituir Das gambiarras que existem por aí. Porque Não façam reparo nas suas vamos baterias. deixar claro. Bem Porque, claro, quando a A gente vai Bosch para não recomenda. isso, quando a gente vai para um pacote como esse daqui, não é nem só por uma questão de, eles querem vender uma bateria nova, não é isso. É que você tem todo um fator aqui de conexão, de ter a célula correta, a voltagem correta, o circuito, o ECP e o EMP, que também o Jansen pode abordar com a gente aqui, mas que são sistemas de proteção, e aí quando você abre o pacote de ferramenta, modifica tudo isso, faz uma solda errada, você tem ali um pacote com energia armazenada, que corre até mesmo riscos, né, de superaquecimento, até mesmo de explosão, e você está levando também para um trabalho, para uma atividade, para algo que vai também aquecer e não vai ter a mesma eficiência. Então, por isso, pessoal, cadê, né, a nossa câmera aqui? É mais por isso a recomendação, lembrando que para casos, né, de falhas, de desempenho da própria bateria, hoje nós conseguimos entregar para os nossos usuários até 3 anos de garantia dentro do Be Connected. Para quem não sabe, dá uma olhadinha lá no nosso site, entra lá que você vai ter todas as informações. Mas assim, a gente consegue, para a nossa bateria, entregar uma vida útil maior, né, já na sua composição, mas ainda assim, acontecendo algum probleminha, tem essa garantia estendida que se pode, né, ter muito melhor do que esse tipo de reparo que o Piotr tinha comentado com a gente aí. Com certeza. E uma coisa que vocês não falaram, eu vou falar aqui do usuário, assim, que eu falo para todo mundo isso, é a questão do padrão 18 volts, então assim, da intercambiabilidade da bateria. Isso é uma coisa fantástica para quem está do outro lado, porque você tem uma ferramenta de 18, você tem outra de 18, então assim, da Bosch é 100% compatível. Cara, isso é uma facilidade que vocês não têm noção, sabe? Já aconteceu de eu pegar e sair para fazer algum tipo de trabalho e, pô, você vai, pega, coloca tudo, sai. Chega lá e fala, cara, só trouxe uma bateria. E se não fosse compatível? Sim. Não ia dar. Então, assim, como é compatível, você consegue usar aquela bateria dentro da mesma Ou voltagem. até mesmo o exemplo que você comentou, né, Piotr? Teve lá uma promoção em alguma rede, em alguma loja especialista, teve uma promoção de uma máquina que vinha a bateria já de menor amperagem. É normal, acontece, vamos lá. Só que o usuário percebeu que a demanda dele é para um trabalho, para uma bateria que entregue um pouco mais. Então ele tem a vantagem de substituir por uma bateria maior, de maior amperagem, até mesmo ir para uma Procore, e ter, então, mais eficiência na sua atividade. Ou seja, se eu tiver uma máquina básica e quiser colocar uma bateria de alta performance, eu consigo e trabalho com ela por um longo período. Se eu tiver uma máquina de alta performance e coloco uma máquina básica nesse sistema, que é um sistema único da Bosch, e a máquina vai trabalhar. Correto, Jansen? Correto. É isso aí? Opa, perfeito. Maravilha. É isso aí. E aproveitando, voltando, né, sobre a questão que você falou do carregador, as pessoas têm e eu também tinha, né? Até eu ganhar a minha primeira máquina a bateria, sabe? Eu olhava e falava, cara, esse negócio não vai funcionar, né? Aí tem aquela coisa na preconceito cabeça. ali que todo mundo tem, né? Não, pô, a bateria é viciada, sabe? Pô, o negócio não vai dar certo. Confundem muito com aquela antiga, né? A níquel-cádmio Isso, né? criou mitos Mudou absurdos. totalmente. Então assim, pô, a bateria... Lítio não vicia, pessoal. Esquece. Não. O pessoal fala assim, pô, mas a bateria vai ficar viciada, demora muito tempo para carregar. Eu falo para todo mundo, e experiência própria, quando eu tenho que pegar uma máquina a cabo, porque eu não tenho uma máquina a bateria, eu falo, cara, agora tem que
esticar um cabo, ligar na tomada. Tá mal acostumado, né? Você fica mal acostumado, porque é muito Mas você sabe simples, que né? eu vejo que houve um movimento do mercado mesmo, que isso era realidade. A pessoa comprava uma máquina bateria, com 6 meses ele tinha que substituir a bateria. Isso, não vou entregar minha idade aqui, mas alguns anos atrás. E o preço da bateria em si era quase que 70% de uma máquina nova. Então a substituição pela máquina nova era constante. De repente veio uma linha de níquel, de íons de lítio, que já modificou e começou a trazer também a tecnologia de baterias para máquinas como serras circulares, máquinas que você tem mais giro, mais torque, até a gente chegar nessa família que a gente tem hoje aqui. Então acho que essa movimentação do mercado de confiança mesmo, ela Uhum. aumentou. E a gente vê nos nossos números também, no que a gente tem lá de evolução do mercado de ferramentas da bateria, a gente vê que hoje a gente já está assim, começando a entrar no gráfico junto com mercados já desenvolvidos, como Alemanha, Estados Unidos, onde você tem 50%, 60% do que é vendido como sendo uma máquina bateria. E eu aposto muito nessa cultura nossa aqui, porque primeiro, né, como você mesmo falou, nosso usuário, ele é criterioso também, ele quer entregar um trabalho com qualidade, quer entregar um trabalho mais rápido, ele quer trabalhar com segurança, e aí vem uma Procore junto com a tecnologia Biturbo e consegue entregar um martelo trabalhando muito próximo do que é uma ferramenta elétrica, um martelete elétrico, uma esmerilhadeira também de alto giro com sistemas de segurança. E aí vai minha pergunta para você, Jansen, nesse sentido. A Procore, né, é nítido que ela veio para ficar. Sim. Mas o que ela consegue trazer assim de performance? O que ela traz a mais pro equipamento ou pro conjunto? Esse conjunto, principalmente falando de biturbo. Vamos lá. O que a Bosch fala sobre biturbo? Ela fala de forma elementar duas coisas, tá? É a junção do nosso melhor e mais eficiente motor com a nossa melhor bateria. Por que esse é o nosso melhor e mais eficiente motor? Porque são motores desenhados especificamente para aquelas aplicações. Então, vamos entender um pouco o que são as aplicações e o que é necessário para fazer aquela determinada operação. Eu gosto bastante de tomar como base serra mármore e serra circular. São dois materiais bem distintos e máquinas com comportamentos bem distintos. Quando a gente vai cortar madeira, o que a gente precisa? A gente precisa de muito torque. Por quê? Porque a madeira é fibrosa. Sim. Só que a gente não pode ter tanta velocidade, senão a gente vai acabar queimando a madeira. Exato. Agora, quando a gente vai cortar mármore, ele é desbaste, ele é um disco diamantado arrancando pequenos fragmentos da pedra lá. Então, ali não é importante tanto torque, é mais importante velocidade. Então, é isso que ela fala, os nossos melhores motores. São motores especificamente desenhados para aquela aplicação. E motores de alta eficiência, motores que utilizam ímãs de neodímio, pacotes que utilizam lá materiais férricos de alta permeabilidade magnética, tudo que tem de melhor hoje desenvolvido e disponível no mercado está lá na ferramenta Está embarcado Biturbo. ali. Então, essa é a parte do motor. E agora nós temos, de novo, a parte da bateria. A bateria, mais uma vez, o que ela tem de tão bom? A célula 21700, ela é uma evolução da 18650. Então, vamos supor, se essa daqui tivesse a capacidade de dar uma corrente máxima para a máquina lá de 20 amperes, aquela lá tem a capacidade de dar 40. Então, se a máquina puxa, ela entrega. Essa daqui ela vai dar uma barrada. Então, Sim. por isso que o Biturbo é tão bom, por isso que ele é tão melhor do que as outras ferramentas, porque é o melhor de motor, o melhor de eficiência, com a melhor armazenagem, a melhor entrega de energia que a gente tem do outro lado. Esse conjunto é Perfeito. imbatível. A gente está falando de um extremo, né? Mas voltando para a nossa realidade, Piotr, dentro da linha de 18 volts, você que utiliza bastante, que sabe ali, já até experimentou, que eu sei, máquinas de 20 volts, o que você traz assim de prática para a gente, indicando dessa diferença? Experiências que você teve aí na aplicação, mesmo que não seja da alta performance, máquinas de 18 volts mais do dia a dia, da marcenaria, mas o que você traz de prática, de experiência desse comparativo, 18 versus 20? Então, voltando àquele ponto que eu falei das especificações, né? Eu sou um cara, por ser engenheiro também, algumas pessoas não sabem, eu sou engenheiro. Eu sou um cara fissurado por especificações técnicas. Então, assim, quando a gente olha a especificação da máquina,
A gente olha lá, pô, 18 volts, como a gente falou. Depois a gente olha, pô, que bateria que eu vou usar? Vou usar uma bateria de 4 amperes. Então já sei que eu vou ter mais autonomia. E aí, o que essa máquina vai entregar através dessa combinação? E aí a gente está falando de combinações reais, né? De 18 volts reais com combinação. Então você tem que levar em consideração o torque da máquina, a rotação da máquina, a finalidade para que ela foi desenvolvida. Então, assim, essa combinação que vai te entregar aquilo que você está precisando. Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, cara, essa máquina aqui é fraca. Eu falo, cara, mas como assim a máquina é fraca? Ou realmente você está querendo exigir fazer uma aplicação para a qual ela não foi desenvolvida, né? Então, assim, não é que a máquina é fraca. Ou você está usando alguma combinação ali que não está funcionando. Você pegou o exemplo do biturbo. Aí eu queria até te perguntar, se eu pegar uma máquina que é biturbo e usar uma bateria que não é Procore, qual que vai ser a entrega da máquina? Vai ficar manca. Vai ser um desperdício. Você já comprou a Ferrari, você tá colocando o pneu vagabundo. Pneu vagabundo usando gasolina adulterada. Então, assim, não dá. Aí não vai sair bem na fita, né? Não, faz o conjunto bonito. Me chamou a atenção. Não, Continua. Depois eu vou entrar no... Não, o Pio estava falando desse comparativo, né? Então, assim, também passa um pouco pelo usuário, pelo profissional, analisar qual que vai ser o destino daquela ferramenta. Eu vou trabalhar próximo da minha área produtiva, eu preciso de máquinas de maior performance, vou trabalhar, né, numa instalação, um ajuste, algo no cliente, aí eu tenho, né, outras máquinas para... Exatamente. Eu falo que é sempre você usar a máquina. Até uma vez a gente criou inclusive no festival, a gente teve uma apresentação lá que era a máquina certa para o trabalho certo. Sim. Então eu sempre falo, tem que ser na medida. É claro, dentro das margens de erro aí, então, né, da engenharia, mas porque se você for pegar uma máquina que ela não foi desenvolvida para aquilo, você for usar, de repente ela vai até fazer o trabalho, mas ela vai te entregar um trabalho mais lento, você vai exigir mais da máquina, você vai se cansar mais, a máquina vai diminuir a durabilidade, então não faz sentido. E o oposto também, eu vejo muita gente falando assim, não, cara, eu quero comprar essa máquina. Cara, mas será que você precisa de tudo isso para esse tipo de aplicação? Porque às vezes o cara fala assim, pô, eu quero comprar essa. Eu falo, cara, não precisa disso. Compra uma máquina, uma ferramenta mais compacta, mais leve, que você vai fazer várias aplicações. Essa outra, ela vai te entregar, você vai ter assim, pô, ferramenta de sobra. Mas aí o seu braço, né? Então tem que ter essa dosagem. Agora eu vou falar, se você me permite fazer um ponto, né? Eu sempre vejo o pessoal assim na rede. Olha, o que vocês acham dessa máquina aqui? Aí o cara responde assim, olha, essa ferramenta ela é boa, mas não força muito. Eu falo, gente, então, se eu comprar uma ferramenta para não forçar muito, então assim, deixa ela lá. Né? Eu falo assim, comprar para brincar, não vai comprar para brincar. Você comprou a ferramenta, olhou e falou, cara, você entrega isso aqui de potência, não entrega aguenta, não desce pro play, né? Agora você vai entregar, entendeu? Então assim, isso que eu falo. Tem uma frase bem famosa que é assim, você não aguenta porque veio, né? Exatamente. Mas é muito comum, né? Eu tô muito presente nos grupos, nos fóruns, e eu sempre, quando o cara me fala isso, me dói, sabe? O cara fala assim, se você não forçar muito ela, pegar leve, eu falo, cara, não tem que pegar leve. Uma coisa tá errada. Sabe? Uma coisa que me chamou a atenção, um pouco atrás, que você falou que era formado em engenharia. Engenharia elétrica, legal. Mas teve umas conversas aí no... precisavam de mim aqui, cara. Não, então... É o nosso fiscal aí. Teve umas conversas nos bastidores aí que eu quero até puxar também, que foi aquilo que a gente comentou no início, né? Aí vem pedra. Aí vem Tem uma história aí que o Piotto também, lá atrás, já foi mágico. É isso mesmo? Essa é a conexão que eu falei, né? Que se no festival o Piotto ali, uma parte também já aproveitava para mostrar as habilidades dele de magia, a gente teria ainda um público maior. Então, explica pra gente como teve essa conexão de mágico para marceneiro e para referência em marcenaria e professor, né? Da aula. Como que você saiu? São dois extremos, né? São coisas não... Fazendo mágica com o seu tempo mesmo, é isso? Eu falo assim que eu sempre gostei da marcenaria, né? Meu avô era carpinteiro, meu pai, eu falo assim que era como se fosse um marceneiro amador. E o sonho do meu pai era ter uma serra tico-tico, cara. Vocês acreditam? Caramba. Era ter uma tico-tico, porque naquela época, né, lá atrás, né, vida difícil não tinha, ele tinha um arco de serra tico-tico, então ele falou, cara, um dia ainda vou ter uma máquina elétrica, né, e ele tinha uma
uma furadeira, a verdinha, né, que eu chamo ela de verdinha, Hobby, da Hobby, né? com 2 velocidades e tal. E aí em Essa é do tempo de 2004, vocês, Não, tá? eu ouvi Eu não falar. tô... Eu vi Essa é do tempo de numa vocês. foto lá na bola. Eu nunca vi essa máquina, só pelo computador mesmo. isso. E Acho que não tem modelo dela não, cara. E aí, em 2004, eu falei assim, pô, eu curtia muito trabalhar com madeiras e eu tava nessa onda de, né, pagar uma de mágico, né, aprender a fazer mágica e tal. E eu precisava fazer uma caixa para desaparecer umas coisas lá. Eu falei, cara, como que eu vou cortar esse negócio? E aí eu fui e comprei a primeira serra que eu comprei mesmo, né, a primeira máquina uma ferramenta elétrica que eu comprei foi uma skill de 400 watts. Tá até em casa ainda lá, Sim. sabe? Nessa época aí, o pessoal já nem sonhava em bateria ainda, já tinha aí. Tinha, mas era assim, Era ferramentas daquelas... que tinha a níquel, a IN, então assim, tinha muito. Né, a primeira ferramenta a bateria que eu comprei, eu fiquei mega frustrado, cara. Tipo assim, eu acho que eu apertei meia dúzia de parafuso, cara. Eu tinha vontade de jogar lá na parede, Hoje sabe? tem Tipo, tico-tico de bateria, né? Tem. eu uso bastante lá. Então, assim, não, putz, cara, Fez a casinha. bateria. Então, aí fiz lá, era para desaparecer um pombo ainda, apareceu um pombo, então, assim, mas tem o pezinho. Então, eu Deu costumo certo. dizer que deu certo. Eu costumo dizer que a mágica me colocou meio que na marcenaria, sabe? Então, enfim. Aí Foi foi assim. quando você, então, abandonou a mágica, apaixonou pela marcenaria E de aí, vez e mergulhou nesse, e aí eu nesse comecei, universo. né? Eu montei minha primeira oficina, comecei a fazer as coisas, e o canal no YouTube ele surgiu como? Não foi um canal intencional. Então eu falo assim, não foi, vou criar um canal no YouTube. Até mesmo porque o canal ele nasceu em 2014. Naquela época, não tinham tantos canais de marcenaria, tinham poucos, né? Tinha alguns colegas bem, bem conhecidos. E aí eu criei o canal porque eu fazia tantas coisas de madeira. Eu chegava na empresa, começava a conversar, o cara, o que você fez no final de semana? Pô, eu fui cortar essa madeira, fiz isso, cara, pô, mas mostra pra gente aí. Aí eu falei, vou criar um canal no YouTube. Aí foi da onde nasceu o canal. Então não nasceu um canal intencional, Mas né? ainda lembro um pouquinho das coisas ainda lá do passado da mágica ainda. Lembro, Não, claro que eu então, lembro, né? Cadê cadê? a produção preparou aí? Não, tô Não, tá brincando, aqui? viu? Ó, Quem sabe Senão o faz ao vivo. convidado não volta mais. Eles assustaram lá. Faz sumir a moeda. Quem sabe faz ao vivo, ó. Tinha uma moedinha no bolso aí. Ainda Vou enfiar no meu bolso aqui, cara. Ó, sumiu. pagou o cachê já. Essa mágica aí Ó, pagou o cachê já. Ó. Boa, boa. Ó, essa moeda aqui qual que é a célula de lítio dela? Nossa, lá, os caras, eles são. Os caras. Mas, o Piotr, você que acompanha os Deixa eu pegar, senão grupos... ela vai sumir Ó, mesmo senão aqui, a vai subir mágica aqui. Você que acompanha os grupos, né, os marceneiros e participou desse processo evolutivo por causa própria, uma vez que, né, jogou a máquina na parede, aí deu vontade pelo Nossa, menos, cara, né, mas não deu. jogou. Mas e como que você vê hoje, assim, né, nesse momento, a confiança dos marceneiros para essa linha 18 volts? Você tem tido feedbacks, né, retornos que são positivos? Como que eles estão vendo essa gama de produtos, de diversidade de produtos que a gente tem hoje para oferecer? Sem dúvidas. Eu vejo assim, eu falo muito e ouço muito isso. A marcenaria ela está evoluindo a cada dia. Então muitas pessoas às vezes ficam presas no passado, né? Não, porque eu não sei o que eu falei. Gente, o que tem de tecnologia disponível no mercado não é brincadeira. Não é brincadeira. Então vocês mesmos são pioneiros em várias coisas, o laser verde, sistema de medição. Então eu falo para as pessoas, fiquem antenados com as coisas que tem, porque muitas vezes a pessoa, o profissional, ele fala assim, pô, meu trabalho foi duro, e tal, mas cara, voltando àquela questão, você sabe que existe uma solução? Pô, não sabia disso. Então precisa pesquisar para você ficar por dentro da solução, né? E tem uma outra coisa também que as pessoas sempre trazem, fala assim, pô, mas e aí no ponto de usuário aqui, mas isso custa caro. Eu falo, cara, será que é caro? Ou caro é você ficar gastando Ou é um 3 vezes mais investimento? tempo para você realizar uma tarefa, né? Se você Sim. for comprar uma, uma furadeira, pô, a bateria, uma biturbo para você fazer um furo, para pendurar um gancho de rede, não faz sentido. Sim. Agora, se você é um profissional que você trabalha na área e você precisa de uma máquina que vai te entregar, a hora que você precisar, ela vai estar ali, pô, isso é um grande investimento. Então as pessoas precisam entender também. Mas respondendo essa pergunta, eu vejo assim, para quem conhece, né, e eu acho que o nosso papel aqui é realmente levar essa informação com clareza, para quem passa a conhecer, esse nível de tecnologia se torna um desejo. Pô, cara, um dia ainda vou ter uma máquina como essa.
Pô, quem sabe ainda vou conseguir chegar nessa ferramenta, sabe? Esse é o meu sonho de consumo. Então as pessoas começam a olhar, o profissional ele começa a olhar como aquilo, poxa, é um objeto de desejo, né? Porque aquilo ele entende que vai facilitar muito o trabalho dele, sabe? Vai ganhar agilidade, vai ganhar qualidade. E claro, né, no final do dia, quem trabalha com isso mesmo, pô, no final do dia você fica menos cansadão ali. Sim. Porque você pega, Até uma coisa que você falou, né? Esse desejo é uma coisa nata do profissional, ele sempre quer ver novidades, mas também não quer ficar cansado no final do dia. Exato. E aí, até aproveitando essa deixa, a Bosch ela traz agora nesse momento para o mercado a nossa gigante. Aí pode pensar, poxa, a gigante é algo pesado, grande? Não. A gigante é a gente trazer uma máquina super compacta, que seria mais ou menos no tamanho de uma máquina de 12 volts que a gente encontra no mercado, mas com motor brushless de 18 volts e que vai ajudar com certeza bastante dos nossos marceneiros, dos nossos profissionais, os usuários que a gente tem aí no campo. E é isso, né, Jansen? E com um asterisco a mais, um benefício a mais para todos nós, produzidas aqui no Brasil, correto? O Jansen, você ajudou a fazer a homologação dela no Brasil também. Sim, sim. Tava- Eu trabalho lá no laboratório de desenvolvimento da engenharia, né? Todos os testes foram feitos lá por nós, pelo pessoal da qualidade. Um abraço para vocês aí, pessoal. Senão eles me matam quando chegar lá. tá toda soltinha lá. No começo, Ah, começou. Vou passar. Mas acho que é interessante, até pegando um gancho do que o Piotr falou, que você vai vendo toda essa evolução da tecnologia. Cara, olha o tamanho dessa máquina. Sim. Olha o que ela entrega. É uma máquina realmente surpreendente. Quando eu vi o vídeo dela mostrando o tamanho, o Gustavo aparece, vocês vão ver lá. Aí Pequena fala lá, gigante. pequena gigante. Eu fiquei na dúvida se era a Se era a máquina ou máquina. se era o Gustavo. Dá pra ver aqui, ó. A diferença, né? O contraste entre eu e o Marcão aqui. Quanto você É tem, que eu Marcão? gostava é o nosso 1,89. 1,89. Eu tô próximo. Bom, comecei com 89, vai ficando mais velho e vai abaixando, Eu né? tô próximo. Eu tô com os meus O nosso 1,65. galã, que eles não filmam né, de corpo inteiro, velho. Não, É o tem nosso as galã. técnicas. Tem as técnicas de Nosso cima pra galã baixo das aqui, ó. redes sociais. Tem as técnicas. Mas é isso, né? É importante trazer essa inovação, pensando, né, na aplicação, ergonomia, no cansaço ao final do dia e continuar evoluindo. Motor brushless, uma máquina compacta. Acho que é bem por aí, né, Piotr? É o nosso bem. sem dúvidas. E informações precisas, né? Que nem o tal do Max, né? Sim, Então, assim, sim. tem que olhar o que tá realmente ali de fator de entrega. E o que você falou do brushless, né? É um outro ponto também que eu sempre falo para a galera. E tem profissionais, colegas que vão na minha marcenaria. E aí eu tenho os dois exemplos. Ó, pega uma. Nossa, cara, mas qual a diferença? Aí você vai explicar. Então é isso aí que é o brushless. Traduzindo na linguagem do cara, né? Sem escovas, pô, você consegue ter um motor mais compacto, uma máquina mais leve. E faz diferença no final do dia, né? Quando você tem um nível de tecnologia embarcada maior, no final do dia você está muito menos cansado. Você viu como é que certeza. foi escolhido a dedo? A Você gente tá viu? aqui no brushless e tal, e tá aqui o Piotr para traduzir, né, Legal, para legal. todos nós aí, todas essas tecnologias. A gente tem vários tipos de usuário, né? A gente tem vários perfis de usuário. A gente tem aquele cara que gosta mais da tecnologia, tem aquele cara que gosta mais da novidade ali, de força, de robustez, Entusiastas. entre os entusiastas, e tem aquele cara que não larga aquela que ele acha confiável, né? Que no caso tem muita gente que ainda não tem esse preconceito quanto às baterias, que talvez ele esteja ligado lá no níquel cadmio lá atrás e ainda não deu essa Uma oportunidade para as experiência baterias. ruim. Uhum. Tem muita gente que ainda tá no cabo. É. E aparece dúvidas também no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, a respeito do cabo. Que eu ia até aproveitar que vocês estão aqui para tirar essa dúvida. Cara, 220 é mais forte que 127? Se eu tenho duas máquinas exatamente iguais, vou comprar 220 porque, 220 eu acho que ela vai me entregar mais força. Ó, Já teve... Tá perguntando para dois engenheiros aqui, né? Então, assim, eu vou responder. Vai lá. Não. Se você seguir tudo certinho, aí não adianta você pegar uma máquina 220 e ligar no 110 que não vai ter Não, entrega. Aí você tá vamos colocar burlando o ali, né? sistema. Não, precisa deixar bem claro. Parta do Exatamente. Porque princípio que tá parte usando do de forma princípio correta. que você está usando de forma correta, né? Não. Mas é bom esse ponto que o Gu trouxe, porque a gente escuta muito isso na ponta. Uhum. Em eventos que a gente esteja participando, que a gente tem contato direto com o usuário, às vezes vem essa dúvida por parte dele. Isso. E aí, mais um ponto que eu preciso deixar pessoal. Gente, se você estiver fazendo comparação do mesmo equipamento, Exato. Sim. porque aí se você falar assim, pô, tem um equipamento
A, que é 110, tem o equipamento B, que é 220, mas são equipamentos diferentes, então você vai ter que olhar as outras especificações, porque você não está comparando banana com banana, tá? Então, do mesmo equipamento, 110, 220, não, a entrega é a mesma, né? A tensão, praticamente ali, ela só vai, né, tem outros fatores dentro da máquina que vai compensar tudo isso para que ela faça a mesma Assim, entrega. a pessoa ela tem essa ideia de número, né? Quanto maior o número, É, mais. Então, Então, já que a gente falou em números, vamos falar um pouquinho de tecniquez aí Sim. vai lá. para ajudar um pouquinho, o Piotr traduz depois aí. Vamos pegar duas ferramentas aí, vamos pegar a nova GSB 13 aí que está saindo, está no A mercado 13 já. RE. Ambas, tanto 220 quanto 127 volts, têm lá seus 750 watts de potência. O que é esses 750 watts de potência? Existe uma norma por trás que acho que não vem ao caso explicar exatamente o que isso é, mas 750 watts é o quanto você consome de energia da sua rede elétrica. E o motor, ele é um conversor de energia. Então ele vai transformar a energia elétrica em energia mecânica. O contrário também é possível, mas aí é o gerador, o famoso gerador. E no meio disso daí, existe um fator que se chama eficiência. A eficiência é o quanto de energia elétrica é funcionada em energia, transformada em energia mecânica. E a energia mecânica é aquela energia que de fato faz o trabalho. O pessoal da mecânica adora que eu falo que o que faz o trabalho é a mecânica, não é a elétrica. você vai ser. Você Então acredita? então a gente não pode falar. Agora, peraí, eu fiquei na dúvida. Deixa eu Só terminar o da. cálculo. Ah, tá, achei. Aí você vai Desculpa, vai entender. lá, vai lá, vai lá. Aí você vai entender. E o que é, no final das contas, energia mecânica? É trabalho ao longo do tempo. Então, se você tem 750 watts, tem eficiência e tem energia mecânica, que é que faz o trabalho, nós não temos diferença de eficiência em 127 e em 220. Então, ambas têm lá seus 750 watts, a eficiência é exatamente a mesma ou muito parecida ali, tem suas variações, porque é um bobinamento, o bobinamento é normal, mudar um pouquinho lá, e no final das contas o trabalho é o mesmo. Dentro de um período vai entregar exatamente o mesmo trabalho. Vai entregar o mesmo trabalho. Então, eu garanto como Bosch, como desenvolvedor de motor, junto com meu amigo José Ramires lá, todas as máquinas Bosch iguais, de tensões diferentes, utilizadas na tensão correta, têm exatamente o mesmo desempenho. Legal. Em questão de. Agora a dúvida que apareceu, assim. Consumo de energia entre as duas. Ela Isso é a bastante 220 questionado consome. também. A 220 consome mais energia do que a 127, ou a 127 consome mais energia que a 220. Pensando na economia de energia, né? Quem vai Outro- fazer um investimento numa Outro fábrica. mito, tá? Outro mito. Eu falei lá no começo da explicação. A potência que você vê lá, os 750 watts, é o que você puxa da sua rede elétrica. Legal. Então, a potência é o consumo de energia, é o quanto você está gastando. A questão de 220 e 127, ela é muito mais prática na hora de você construir o seu circuito elétrico da sua casa, que para o 220 você pode utilizar um fio mais fino que é mais barato, só. Exato. Máquina elétrica de tensões diferentes, elas vão ter exatamente o mesmo desempenho. Legal, boa. E E vai isso, consumir isso, o mesmo isso é tanto de muito energia. aqui no Brasil, né? Eu não sei se os países aí fora, vocês que são mais. O Jansen, eu sei que já viajou bastante aí pelo mundo, mas. O único mercado representativo no Brasil que tem duas tensões ao longo do território Por causa do 110, o né? Brasil, 127. 127. Cara, eu fiz um trabalho um tempo atrás que eu achei um órgão governamental, ele se chama Abradi, e lá eles falam todos os níveis de tensão. E o Brasil, cara, ele passou por uma falta de padronização no momento da implementação que a gente tem assim. E hoje, para arrumar Inúmeros. isso é complicado. 110. Mas é exatamente por isso que continua, porque é mais fácil transformar e interligar as redes do que normalizar tudo numa tensão só. Mas você tem 110, 115, 127, 140, 150. É absurdo assim, a quantidade de tensões diferentes que a gente tem. O Brasil ele é o único mercado representativo no mundo que tem essa condição. Tem alguns pequenos países ali pela África e tudo mais, mas Isso, é muito pouco. isso me lembrou de uma coisa. Eu lembrei que você tem uns trabalhos e tem patentes dentro da Bosch. A gente Tem. pode tocar nesse assunto ou é uma coisa que a Bosch ainda tá na questão das Não vão patentes? invadir aqui, silenciar a gente. Das patentes. Como é que andam as patentes? As- Sem muitos detalhes Tem por tem enquanto. bastante patente, cara. Inclusive, assim, não sei se a gente pode comentar as patentes aqui, é meio um negócio ali, mas só para deixar claro, o Jansen
Já, três ou quatro O quê? patentes? Mais de 10. Ah, 3 ou 4 que eu tava vendo agora, esses últimos tempos. Então, o cara já me 3 ou 4 corrige, essa já, semana. Não, três, não, já três ou colocou e já quatro foi bateu. 3 ou 4 em Mais de 10. 2023, cara. Eu Você não tô- tá olhando Essa daí é a 2022 meta pra de trás. janeiro É, dele. então, Eu tô com média de mais de uma por ano, cara. caramba. Por isso que não, por isso que a gente chamou o cara aqui, né? Tava nem. Eu tava sabendo de 3 ou 4 aí desses últimos tempos, que eu ainda não sei se pode revelar, acho que Não, tem não. 4 que são especiais aí. Eu É. acho que num futuro próximo a gente vai poder bater muito papo sobre ela. Mas É uma, conta- é uma novidade muito legal. Então, algumas que você Ah, já fez. Aí você chama meu chefe. Aí Ah, depois. boa, vou chamar, vou chamar. Conta então, sei lá, algumas legais aí, umas patentes que foram feitas por você. Eu tava pensando nessas 4, assim, mas que foi dos últimos tempos, mas pelo jeito tem As mais. que podem contar, né? Então, esse que é complicado, porque em geral, assim, eu não trabalho diretamente no produto final. Eu até faço algumas modificações do produto final, mas essas patentes são mais estudos de funções que a gente pode implementar na máquina. Então, tem coisa aí que está prestes para sair, prestes a sair. Meio arriscado ali falar ali, né? Vamos mandar embora. Eu, Então Mas segura eu então, sei. segura a informação, segura a informação. eu tenho uns patentes. Deixa pra Eu um também tenho, podcast futuro. eu também tenho uns patentes. Qual? Não, é batente. Dá pra enganar se você assistiu, né? Tem uns Mas patentes. logo, logo a gente vai poder falar Não, disso quem daí. sabe, a gente tá no App 0, quem sabe lá pro 3, App É mês que 4 vem ali já, cara. já... Você nessa Ah, tendência o aí. Piotr, já o consegue Piotr trazer. testa pra gente lá. Ver Ó, se é isso bom. aí, cara. Manda E aí, lá. vem novidades por aí, hein, galera? Vem Vem, Então já novidades por aí. fica, Vem já fica novidade. aí o alerta. Mas é A isso, Bosch bom, não para. a gente tá vindo para uma reta final agora, né? Do nosso podcast. Eu queria pedir pro Piotr, falando aí um pouquinho de toda essa história bacana que você tem com ferramentas, dessa paixão, né, que já vem de gerações. O que você conseguiria, assim, traduzir, se fosse para você traduzir pra gente o que é esse universo de ferramentas e como que você tem essa ligação, uma história que simbolize, que simplifique, né, um pouco para você, traduza o que é esse universo dentro do seu dia a dia. Pô, vocês pegam de surpresa, assim, né, cara? Sem chorar. Filosófico aqui. É. Vamos mudar... Não, eu não sei se eu tenho uma história, assim, né? Mas eu queria contar uma curiosidade, né? Como eu falei, meu avô era carpinteiro. Então, eu lembro que eu ia na casa dele, pô, adorava pegar as ferramentas manuais e muitas se perderam. Pô, tem até uma pena, né? Queria ter muitas coisas. Mas tem uma ferramenta que tá lá, né? Que é um martelo, que ele foi todo forjado, né? O martelo de metal e o cabo de madeira, então ele foi todo forjado. E de um lado ele tem as iniciais do meu avô, né? Que era Pedro Ângelo Piotr. Então é PAP, né? Que ele usava para bater na madeira, para marcar, quando ele cortava madeira, para marcar que aquela madeira era dele. Segundo meu pai, né? Eles cortavam madeiras e para separar, para não misturar, então batia. O marketing já estava presente lá, né? Tava deixando a marquinha lá. Esse aqui é meu. Hoje os caras usam gravação a laser, né? Carimbo de fogo. Boa. E do outro lado do martelo tem uma outra letra. É a letra R. Aí eu falo, cara, eu perguntei é meu pai, letra né? R? O que é essa letra R, né, mano? Aí meu pai falou assim, de Rodrigo Piotr, né, cara? Eu falei, pô, mas será, né? Isso quando eu era pequeno, né? Aí não, aí depois eu fui entender que era de R de ruim. Então, tipo assim, tinha madeira boa, né? Então, pô, não é R de Piotr, é R de ruim. Né? Mas só trazendo um ponto que eu falo pra todo mundo é assim, né? A marcenaria é um negócio fantástico. Eu acho que independente de como você pratica ela, se você pratica ela como hobby, se você pratica ela como profissão, eu tenho muito contato com marceneiros, com profissionais. Ontem mesmo estava rolando uma mentoria de um programa que a gente tem junto, né, junto com a Rumo 4, Mestres Bosch. E eu vejo assim, muitas pessoas elas entram na marcenaria porque elas têm essa paixão. Às vezes o cara fala assim, cara, esse negócio... Tô passando um perrengue lá com a marcenaria, o negócio tá difícil fechar as contas, mas o cara ele tem essa paixão. Né? Então isso é muito interessante que o profissional quando ele entra, falando da marcenaria, né, eu sei que tem outras linhas de ferramentas, o cara ele entra por essa paixão. E uma coisa que eu fico muito feliz é de ver como as pessoas estão mais abertas para aquilo que está chegando, para aquelas pessoas que estão olhando, estão buscando informações, estão entendendo, porque às vezes eu vejo que uma coisa ela tão do meu cotidiano, como, por exemplo, a questão do brushless, e quando eu mostro o cara que fala, nossa, já existe isso, eu falo, cara, como o cara não sabe disso ainda, brushless, né? Que é o motor sem escova de carvão, sem né? escova de carvão, como a gente falou, né? Então, assim, a gente acha que falou, passou aqui, mas, então, assim, para as pessoas
olharem, né? Pô, a tecnologia, a marcenaria, ela continua evoluindo. Então, não parem no tempo. Né? Eu sei que se você tem uma máquina lá que é seu xodó, que você gosta dela, se você gosta mais do cabo, se você gosta da bateria, né? Ou se você gosta mais do cabo porque não conheceu a bateria ainda. Então, assim, Provavelmente não. é, A pessoa, pessoa quando conhece, tem que estar mais aberta, né, cara? Procura, evolui, olha as alternativas que tem no mercado que, pô, vai fazer uma grande diferença aí na entrega do trabalho ou naquela prática que você exerce. legal. Incrível. E você, Jansen, como que você conheceu esse mundo? Como que você entrou e começou na Bosch lá, né? Há um tempinho atrás, acho que. Quanto tempo? Vai fazer 15 anos agora em 15 agosto. anos. É quase o seu de idade, né? Não, calma. Ó, não parece. Ó, meu rostinho. É, nosso Mas galã das redes sociais. Né? quem vê assim, pensa, você começa a falar isso aí, eu vou acreditar, vou começar a me achar. Eu vou sentar ali no camarim, ali, naquele monte de luz ali. Eu já tenho, vai fazer 9 anos. 9 anos que eu tô na Bosch. Que isso, hein? Entrei, Nasceu lá dentro. Entrou na creche? Como que foi? Entrou pela creche lá? foi um convênio. Tem uma creche lá. Pior que tem Então, uma creche, eu falei, pô, saiu da creche, se perdeu lá, o cara falou, vem cá trabalhar, Tava que tá precisando precisando, de cara. fica aqui na de um produção. boizinho lá, foram pegaram lá. Não, mas foi quase isso. Eu entrei com 16, cara. E tô lá até hoje. Então já vai 9 anos. Então, não sou tão novo assim também. Tá enganando bem. Tá enganando. É a altura ajuda. Ah, Olha menina, assim, parece menino que é tem bom, 15 menino é anos. bom. Mas contigo, como é que vê essa paixão aí por ferramentas? A ferramentas elétricas, ela na verdade caiu de uma forma um tanto inusitada na minha vida, porque eu entrei na Bosch na divisão automotiva, não foi nas ferramentas elétricas. Ah, entendi. Eu, na verdade, eu estava conversando com o Marcos sobre isso hoje, eu esperava por uma oportunidade lá na automotiva, só que vieram as crises e tudo mais, e aí aconteceu a oportunidade Para a sorte do departamento de ferramentas. ferramentas elétricas. Você saiu do automotivo e foi pra ferramentas. Eu que saí da mágica e fui pra marcenaria. É um degrau, né, cara? Ah, o seu foi? Então, Foi fácil. mas né, aí essa foi transição. legal, foi um nível de conhecimento, um envolvimento, uma motivação na criação de novas tecnologias, novas funcionalidades para as máquinas aí que já se vão seus quase 8 anos aí e a coisa só cresce. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que vem pela Eu frente. tive uma história parecida assim também, tava na parte automotiva, e aí fui pra ferramentas também, e aí não larguei mais. Amo demais, de paixão mesmo. E acho que você também teve esse mesmo sentimento. Eu acho que todo mundo que entra na parte de ferramentas, eu não sei o que tem, cara. Tem. Eu não sei se é algum feitiço que jogou ali, alguma coisa. Cara, todo mundo que chega gosta da divisão, gosta dessa área e não larga. É uma coisa que acho que traz. Acho que a gente é legal. Só trabalha gente legal. Pagam mais lá? Não, Ó, então, Bom, eu ajudei a construir o muro lá da fábrica, quando a Bosch Tocou as chegou no vacas, Brasil. tocou as Marcão com o seu chapeuzinho. Então, se for contar a história toda, dá mais umas 2 pra horas quem aqui. conhece a história da Bosch ali, o Marcão ele capinou o mato ali pra construir a caixa d'água da Tava Bosch. lá, raiz. Gente, acho que não poderia ter convidados assim, né, tão pró no sentido de inovação, como a gente tem o Jansen aqui hoje, e também o Piotr no sentido de pró, de quem aplica, né, a máquina lá no campo. Então, o nosso papo de pró, acho que começou com o pé direito aqui, com a presença de vocês. Queria agradecer muito a dividir esse tempo, as histórias, dividir também, né, um pouquinho desse conhecimento que, querendo ou não, quem está acompanhando a gente aqui, acho que aprendeu bastante com essa verdadeira aula que a gente teve aqui, né, Gu? Com certeza. Seja da parte da tecnologia, seja da parte da aplicação, do que realmente funciona, do que a gente tem que desmistificar, do que está por vir, e aí o Jansen, a gente negocia a próxima volta Depois, dele quem aqui. sabe. Ele tá ali com um sorrisinho de quem tem bastante novidade para Quer trazer pra falar, gente. ele quer falar, mas o chefe dele tá ali O dando. juiz, o relógio tocando aqui. Ó. Lá, olha já o que você deve estar fala. assistindo a gente já, Até né, porque conectado lá. tem muita gente aí, só de olho na Bosch aí, só, né, querendo Mas, gente, ver é as isso. novidades. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Valeu, Piotr. Obrigadão aí, viu? Por essa tarde maravilhosa também, Jansen. É isso aí, Igor. Queria só fazer uma pequena... A gente tá com... Já que é nosso EP0, vamos trazer algo novo aqui. Esse cenário aqui a gente colocou, a gente construiu, mas a gente quer mudar isso aqui mais pra frente, a gente quer inovar esse cenário. E vou trazer um desafio pros convidados. Sim, Bora? Vamos. Convidado. A gente quer compor esse cenário da melhor forma possível, e aí acho que seria legal, cada dia, cada episódio, a gente acrescentar uma máquina, alguma coisa, alguma novidade. Então acho que
pro Piotr, pro Jansen, um desafio. Qual máquina você acha que a gente pode compor aqui no nosso cenário? E aí a gente vai somando essas máquinas conforme o tempo for passando, conforme os próximos episódios. E a gente vai ter máquinas aí de todos os nossos convidados. Escolhe a máquina Bosch. Pô, eu E sou fãzaço da serra circular, né? Vou serra cortar circular. madeira, né? Corte de Boa. madeira. Então, produção, anota aí. Serra circular, tem algum modelo específico? Ó, não vai colocar um modelo antigo lá do primeiro. Não, a última que eu usei, que eu fiquei apaixonado, foi a GKT, a GKT. 18V52. Cara, aquilo lá é um Então anota aí, espetáculo, hein? vamos atrás dessa, vamos pegar essa máquina, vamos compor ela aqui no nosso cenário, que vai ser legal. E vamos começar a somar. Acho que vai ser bacana. Boa. É isso aí. Bom, esse foi o nosso primeiro Papo de Pro. Excelente, né, Gu? Excelente, Foi muito bom, muito cara. bom ter esse papo aqui falando de tecnologias e tal. Então, pessoal, só para a gente fechar, claro, a gente sabe, respeita, né, tudo que a gente vê aí do mercado, de comunicação do mercado, mas ficou muito fácil de entender que 18 volts é a maneira com que a Bosch escolheu para indicar as máquinas que vão realmente trabalhar dentro dessa tensão, dentro dessa voltagem, e acho que foi bem esclarecedor também da linha bateria e de novas tecnologias que estão para surgir. Lembrando Resumindo, que... a mesma coisa. É, exatamente isso. Resumo da ópera. E bom, se vocês tiverem também, gostaram aí do nosso podcast, dê um like, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Se vocês tiverem sugestões de temas, estamos totalmente abertos aqui para ouvir você que é profissional, que quer um bate-papo, que quer ouvir a gente no momento da sua ida para o trabalho, no momento ali, né, de você tá em algum deslocamento, que você simplesmente quer ter algumas dicas de novidades do que a gente tem no mercado. E para acompanhar a gente, né, Gu? Basta então seguir os links que a gente tem aqui. Se inscreve no nosso canal no YouTube para vocês receberem as notificações. E lembrando que muita gente não sabe, mas a Bosch Ferramentas tem um canal, um canal no Instagram e no Facebook. Então vai lá, entra, que vai ter novidades, vai ter sempre vídeos legais, vídeos técnicos, vídeos engraçados. Acompanha lá, hein, cara. Vai lá. Vejo você, né, Viu? Você Marcão viu? também. Ué, você tá de vez faltando em você quando. lá, hein, cara. Então Vou ficar por aqui mesmo. Ah lá, é um cenário legal. Então segue a gente lá, vocês vão ver todas as novidades. Os nossos canais são todos integrados. Vai ser muito bacana. E é isso. Né? Lembrando que todos os links estão na descrição que a gente comentou do BeConnect, como você conseguir 1 ano adicional de garantia para sua máquina, vai estar aqui na descrição também. E pode ser até um tema para futuro, hein? Mandem os temas aqui nos comentários. Boa. O que você quer de tema? Quais influenciadores você acha legal? Quais convidados vocês acham legal ter aqui no podcast? Acho que vai ser bem bacana. Estamos esperando vocês, ok? É isso aí. Até o nosso próximo Papo de Pro. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abração. Até mais.